Crescer espiritualmente, ter maturidade, é ser parecido com Jesus. Aleluia. Ainda é ter equilíbrio e sabedoria, ter capacidade de lidar com situações desafiadoras. Tem gente que, quando está numa dificuldade muito grande, procura lá uma crise, um palito de fósforo e acende. Outros buscam lá, acham um isqueiro. Mas tem outros que na dificuldade vão tateando, acham um interruptor e aperta o interruptor, acende a luz. Então isso mostra o crescimento que nós devemos ter na vida. Aleluia. Portanto, maturidade espiritual não é um destino final, mas uma jornada de crescimento contínuo, porque o destino final é a estatura de varão perfeito. Mas o versículo 13 de Efésios tem uma expressão aqui que nos faz pensar muito. A expressão do versículo 13, eu já olhei nas outras versões, é todas a mesma coisa que vem da tradução original. É as primeiras duas palavras do versículo 13. Até que. Repita comigo, até que. Esse até que é o resumo, é a síntese, é a súmula da súmula de tudo que Paulo está dizendo do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. O versículo 13 é como se fosse a conclusão antecipada de todo o capítulo, e eu vou dizer até de toda a Bíblia. O versículo 13, porque o que Paulo coloca nas palavras que antecedem o versículo 13 é tremendo. Mas antes de falar do versículo 13, do versículo 1 ao versículo 13, não sei se vai dar tempo, esse até que do versículo 13 tem uma semelhança com Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém até que. Quer dizer, esse até que sugestiona um acontecimento, sugestiona que você não deve se levantar enquanto não receber a resposta, enquanto não receber a cura, enquanto não receber a direção, a revelação, a transformação, a manifestação, a resposta. Esse até que tem muito para nos dizer na EBD, na escola dominical e nesse simpósio que inicia hoje. Mas olha só, 4 coisas fundamentais que o versículo coloca como conclusão desse até que. Primeiro, até que cheguemos à unidade da fé. Dio nostro. Para o italiano, que coisa c'è? Até que cheguemos à unidade da fé. Segundo, até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. No versículo 13. Terceiro, até que cheguemos à medida de varão perfeito. E quarto, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Isso aqui já é o mês todo, é o ano todo e a vida toda. Esse até que tem muito para nos dizer. Essa palavra até que, eu olhei lá no vernáculo e vi a palavra merque, que denota um término, ressaltando essa virtude, um término, quer dizer, é o final das exigências, é o final de um longo curso que você recebe depois uma nota, até que você receba. Na teologia, quando eu fazia teologia, não sei hoje, mas a nota média, a mínima era 7, abaixo de 7 não servia, ou você tirava 7, ou 6, já dava uma reprovação, 6, 5, então aí você fala, você não vem me parecer, até que você alcance uma média acima de 7, aleluia. Então veja, isso aqui é importante. Depois tem uma outra palavra aí, que é a palavra catantal, que significa alcançar finalmente, quer dizer, que finalmente você chegue. Aí vem a palavra unidade, que é renox, que significa unanimidade, unidade completa, uma medida produzida por Deus, uma
harmonia e a totalidade entre os fiéis. Aqui nós encontramos a unidade ligada à fidelidade doutrinária, um só corpo, uma dependência mútua. Isso é até que, isso é tremendo. Depois tem a palavra pistes, que é fé, unidade da fé. A fé que nós encontramos em Abacuque 2,4, que é a mesma coisa, a tradução da palavra emuná, está aqui como pistes, mas emuná, que é essa palavra emuná, pode ser traduzida como lealdade, fidelidade e fé. É a tradução da palavra emuná. Emuná, quando o judeu quer que o outro cresça em confiança, cresça em confiabilidade, cresça na intimidade com Deus, ele diz para o outro: emuná. Emuná. Quer dar uma treinadinha? Diga emuná. Vamos lá? Emuná. Mais uma vez. Emuná. Tenha confiança, tenha lealdade, tenha sensibilidade. E emuná é aquela confiabilidade de que você pode confiar em Deus. E o contrário disso precisa ser verdadeiro. Você pode confiar em Deus, mas Deus pode confiar em você. Deus pode confiar em você. Eu posso confiar nele, ele não me decepciona, mas ele pode confiar em mim. Existe algum homem na Bíblia que Deus confiou? Sim ou não? Sim. O primeiro deles, vamos imaginar aqui, Jó, mas também temos Abraão. Deus apostou em Jó. Eu estava lendo Jó hoje. O diabo chegou todo cheio de prosa e Deus fez o maior elogio de Jó. Então veja bem, essas questões todas estão ligadas a esse princípio. Depois nós temos a palavra que eu já disse, conhecimento do Filho de Deus. Eu encontrei uma palavra aí, que inclusive está em Colossenses, traduzida como inteligência espiritual, lá em Colossenses, mas a palavra aqui é epignosis. Epignosis, que é o conhecimento verdadeiro, o conhecimento do discernimento pleno, conhecimento adquirido por meio de relacionamento, seria a experiência experimental, seria aquela experiência que você tem com Cristo, inigualável, aquela experiência que jamais vai afastar você de Cristo, porque você conhece Cristo não de ouvir falar, não de alguém dizer que ele está lá na cruz, mas um Cristo que se revelou a você, um Cristo que se manifestou a você, o encontro que você teve com ele, a transformação, a glória de Deus na sua vida. Então aquela experiência fundamental que você tem, que dizer, epignosis, é o ato de você conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Por isso você está aqui. Você trabalha o dia inteiro e à noite vem para um simpósio, e amanhã também, e depois da manhã também, e no domingo você está aqui. Por causa de que você faz isso por prazer. Pai, por que o senhor está até 7 horas na marcenaria? Meu filho, eu gosto de fazer isso. Eu tenho um prazer de fazer isso. Você tem um prazer de adorar, de servir, de se abrir diante de Deus, de se derramar diante da sua presença. Epignosis, um conhecimento experimental, não é um conhecimento intelectual, filosófico, e nem teológico, nem teleológico, mas é um conhecimento experimental de você orar e ouvir Deus. Conhecimento que Pedro teve quando estava orando lá no terraço, o céu se abriu. Aleluia. Ele não entendeu bem, mas era Deus dizendo para ele que ele tinha que avançar um pouco mais no conhecimento tradicional. O mesmo céu que se abriu para Cornélio em Atos capítulo 10. Que é isso? Conhecimento experimental. Aquele conhecimento tão maravilhoso, tão extraordinário. Pedro estava na cadeia preso, a igreja orando por ele. Em Atos capítulo 12, a porta se abre, o anjo vai dar: Pedro, se arruma aí e vou embora.
epignosis, conhecimento experimental. A igreja de Jesus tem esse conhecimento. Se você ainda não tem, busque, porque o Senhor dá a todos que o buscam. Isso é o que? Conhecimento do Filho, aqui no versículo 13 ainda diz, aqui temos uma palavra anerteleos, que é homem perfeito. Homem perfeito, quer dizer, o homem de maior idade, o homem maduro, o homem completo. Aqui tem a palavra maturidade, isto é, o crescimento, o limite do homem, até onde você pode chegar, sabe, a meta, até onde você pode ir, porque nós temos limites, nós não somos ilimitados, né? Nós temos limites, até onde você pode chegar. Existem coisas que você não pode ultrapassar o limite. Se você pular num prédio, você morre. Já existem os limites estabelecidos. Mas aqui, olha, até onde você pode ir. E aí tem a medida, que é metro relíquia, que é a idade, seria a maturidade completa, seria aquela maturidade ideal. E aí tem o finalzinho da palavra aí, que é plenitude. O versículo 13 ainda fala da plenitude. Até que chegamos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, é varão perfeito, a medida da estatura completa. Aqui não tem mais a palavra no original plenitude, que seria o conhecimento perfeito do Cristo. Então veja bem, esse texto fala da medida perfeita, fala da medida da idade perfeita, da medida do crescimento perfeito e a medida da maturidade perfeita. Então veja, essas são as implicações só do versículo 13. Isso aqui é só um esboço do versículo 13. Então, quando nós olhamos para esse texto tão extraordinário, nós vemos exatamente essa expressão, até que. Mas esse até que, nós temos que ir lá no versículo 1. Esse até que começa com as indicações do versículo 1. E as indicações do versículo 1 é um clamor. Nós temos um clamor. Olha o que diz o versículo 1 aí: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Esse rogo-vos aqui é um clamor, isso é um grito. Nesta aula, neste simpósio, o Espírito de Deus grita na alma de cada um de nós. Eu grito, eu imploro. A expressão grega aqui é parakaleo, e no original a ideia é rogar, é suplicar, a mesma raiz de exortar, mas aqui é um grito. É o grito não do Ipiranga, é o grito não do vendedor de gás, é o grito não do político, mas é um grito de Deus. E esse grito pode ser até silencioso, mas ele deixa a sua voz das recâmaras da sua alma. Eu rogo, eu imploro, eu suplico. Irmão, essa palavra também traz à tona o pensamento do despertador pela manhã. Quando você dorme aquele sono do justo e que coloca o relógio para despertar às 6, quem acorda às 6 aqui? Deve ser mais cedo. Quem acorda às 5? Pouca gente, hein? Quem acorda às 7? Ah, melhorando. Quem acorda às 8? Quem acorda às 9? Meu Deus, vocês dormem o dia inteiro? 4 horas da manhã? Então você coloca o relógio e quando chega a hora, ele tem lá, antigamente tinha um despertador, agora tem esse celular, né? Mas eu gostava do despertador do relógio, sabe? Aquela coisa bonita. Depois dá um... Aí você...
é o grito, é o Espírito de Deus que acorda, tal como o relógio pela manhã despertando para o trabalho, e o relógio despertou, não tem mais como continuar na cama. Relógio despertou, não tem mais como continuar na cama, porque tem uma programação. É Deus falando. É hora de você levantar, meu filho. Assim como você levanta todas as manhãs, eu também toco na sua alma. Você precisa se levantar ainda mais outras vezes. Eu rogo, eu, o preso do Senhor. Então aqui é o grito para chegar no até aqui. Segunda coisa, o preso. Irmãos, como é que um preso pode gritar para o outro que está lá do outro lado? Como é que um preso atrás das grades pode gritar para o outro lá fora se despertar? Essa palavra vem da expressão grega desmios. Alguém preso, um prisioneiro, alguém que não tem a liberdade de sair do outro lado. Mas a palavra não estava presa. Você imagina, o sistema o prendeu, Roma o prendeu, os judeus o prenderam. Ele podia estar revoltado com o sistema. Esse povo não me entende, não me compreende. Mas ele não tem revolta nenhuma e diz: eu, o preso do Senhor, eu estou aqui porque eu sou um preso do Senhor. Eu estou na missão, e através dessa missão que eles acham que prenderam o pregador, mas quando a minha voz cessa, as minhas mãos e a minha pena escreve, e as palavras se percorrem. E essa carta que nós temos é chamada carta da prisão, epístola da prisão. Se voltássemos nos tempos e perguntássemos a Paulo, se pudéssemos pegar uma máquina do tempo e viajar por tempo de Paulo, e encontrar Paulo, conversar com Paulo, e perguntar: Paulo, qual foi a obra maior que você fez? Jamais ele ia falar que foram os seus textos. Talvez ele falasse quando ele foi apedrejado em Listra, colocado para fora da cidade como morto. Até depois ele fala em 2 Coríntios capítulo 12: houve um homem há 14 anos, e no corpo, no seio, no espírito, foi ao paraíso, viu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer, e por causa da excelência da revelação, foi colocado um mensageiro de Satanás a me esbofetear, e eu orei para que Deus afastasse de mim, e o Senhor falou: a minha graça te basta. Ele está falando de um momento, segundo alguns teólogos, pensadores que têm um fundamento, quando ele foi apedrejado em Listra, provavelmente ele morreu, porque todos o tinham como morto. Quando os discípulos chegaram, ele se levantou como se nada tivesse acontecido, entrou na cidade e continuou. Ali ele foi ao paraíso. Eu vi palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Então você observa, eu, o preso do Senhor. Ele, se a gente perguntasse para Paulo qual foi a maior obra, talvez ele dissesse isso, mas ele não ia citar os seus textos. Os textos de Paulo percorrem os tempos, percorrem os séculos, percorrem as épocas, e nós estamos aqui estudando a respeito de um texto dele. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Aqui, irmãos, tem muito para pensar, porque às vezes nós estamos em um lugar que pensamos: mas o pastor está me provando, como pode me colocar num lugar desse? Não tem ninguém, num departamento desse eu não vejo ninguém, numa missão dessa, mas fique lá, porque foi Deus que te colocou. É Deus que vai te fazer prosperar, é Deus que vai te fazer avançar. Rogo-vos, pois eu, o preso. O que é isso? Isso é crescimento, isso é maturidade, isso é entendimento. Glória a Deus, glória a Jesus. Paulo deixa aqui nas entrelinhas que onde você estiver, você tem que produzir para Deus. Onde você está, na empresa, em um lugar de dificuldade, na roça. Bom, roça hoje é coisa de elite, é coisa chique. Quem está na roça está muito bem. Feliz é aquele que tem um pedaço de terra para plantar feijão, plantar milho, plantar batata, porque daqui a uns dias
vai ser difícil comprar as coisas no mercado. Então, se você puder comprar um pedaço de terra, compre. Isso é coisa de tiozinho, viu? Mas pense aí os jovens nisso, né? Pense em voltar para a terra. Mas olha só, onde quer que você estiver, certo? Você precisa produzir para Deus. Você está produzindo onde Deus te plantou? O que é que está nascendo por onde você passa? Quando você olha para trás, o que você vê? Que tipo de fruto você percebe que nasceu por onde você passou? Aleluia. Porque o homem de Deus semeia as coisas de Deus. Eliseu passava em Sunem e a esposa rica daquele homem falava: olha, eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Não significa que todo mundo batia palma para Eliseu, não, mas sempre tem alguém que Deus coloca no seu caminho para adorar e exaltar a Deus por causa daquilo que você faz. Aleluia, glória a Deus. Então, fica aqui nas entrelinhas: eu, o preso do Senhor. Terceira coisa que gera maturidade: que andeis. Que andeis. A palavra andar é peripatessa, é quase igual peripatel. Andar requer uma atenção contínua. Experimente fechar o olho e ir daqui até a porta. Olha que eu fecho o olho aqui, ó. Já estou com um problema. Será que eu cheguei lá? Então, quer dizer, quando você fecha o olho e dá os passos, você fica desequilibrado. Então, andeis requer uma atenção contínua. E andar tem toda uma teologia para andar na Bíblia. Andar nos caminhos do Senhor, andar na palavra do Senhor, porque está relacionado com o caráter, está relacionado com a sua fé, com aquilo que está dentro de você, porque o homem é aquilo que ele guarda no coração. O homem bom no seu bom tesouro tira as coisas boas, diz Jesus, mas o mal no seu mau tesouro tira as coisas más. Por isso que depois de você andar 10 ou 15 minutos com uma pessoa, você já sabe quem é essa pessoa, se você for uma pessoa, sabe, inteligente. E é disso que vivem os psicólogos. Chega lá, a pessoa se entrega, fala: não, você está com esse problema, aquele. Outro dia um rapaz chegou comigo: mas foi o psicólogo, dei aula para ele. Eu falei: ai, você é tão bom. Deu aula para o psicólogo. Ele está querendo que você fale mesmo. Certo? Depois que você fala, vai vir o diagnóstico. Entende? Então você sempre coloca para fora aquilo que está no seu coração. E é interessante que você coloque coisas boas no seu coração. Porque à medida que você tem Cristo na vida, Cristo cresce em você, Cristo na sua vida, no seu coração, na sua mente. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, vive como Cristo, age como Cristo, olha como Cristo, toca como Cristo, anda como Cristo. As pessoas olham para ele e vê a atitude de Cristo, o comportamento de Cristo, porque é Cristo nele, é a presença de Cristo nele, é a luz de Cristo nele, é a glória de Cristo na sua vida. Pois é o preço do Senhor, que andeis. Aleluia. Por onde você passa, você é um professor. Por onde você passa, você é um missionário. Por onde você passa, você é um pregador. Por onde você passa, você é um profeta. Por onde você passa, você é um representante de Deus. Por onde você passa, você é a extensão de Cristo. Aleluia. Você chega, Cristo chega. Mateus 18:20, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei no meio delas. Nós estamos aqui em mais de 100, 200 pessoas. Jesus está aqui. Se onde Jesus está, a doença fica, a morte fica, a tristeza fica, a frustração fica. Então Jesus está aqui. Você não tem o direito de voltar para casa dele que entrou. Toque em Cristo, receba Cristo. Então veja bem, é o andar, pastor Kleber. Quando a gente anda, Deus anda com a gente. Quando você está com Deus, Deus está contigo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que Deus te chamar. Aleluia. Aqui tem a palavra chamado, vocação, vem da expressão grega kaleo, kletos ou klesis. Kaleo é o verbo, chamar, convocar. Nós temos
temos algumas chamadas importantes. A primeira chamada é para todos. Jesus disse: vinde a mim, todos. É a chamada geral. Cai por terra esse negócio de hipergraça, cai por terra esse negócio de calvinismo. Esse está marcado para ser salvo, esse marcado para ser condenado. Tudo bem que a gente vai encontrar o Calvino e o Armindo lá no céu, mas o povo fica aqui fazendo uma confusão extraordinária. Me perguntaram outro dia: você é calvinista ou arminiasta? Eu falei: irmão, se for para ser alguma coisa, eu sou paulinista, porque todos beberam na fonte de Paulo. Esse negócio de cada um na sua época. O nosso negócio é o céu. Mas olha só, chamado, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. É a primeira chamada. A segunda chamada é chamada para o ministério. É chamada para ser obreiro. É chamada que a gente chama de segunda chamada. Eu vejo muita gente aqui com a segunda chamada. Eu vejo muitos pastores da última hora, muitos missionários, pregadores aqui nessa igreja, porque todos aqueles que têm interesse pelo reino, interesse pelo estudo sistemático da palavra de Deus, Deus os separa. Uma quinta-feira, a igreja cheia, assembleando. Você não vinha aqui fazer campanha, você não vinha aqui atrás de dinheiro, porque às vezes a igreja 5 horas da manhã está lotada. Você vai perguntar para aqueles que eles querem, eles vão: tudo bem, eu não vou, sabe? É porque tem níveis e níveis. O nível aqui é outro. O nível aqui é outro. Eu quero mais de Cristo, eu quero mais graça, eu quero mais unção, eu quero mais sabedoria, mais capacidade. Porque rico eu já sou. Eu fiquei rico o dia que recebi Jesus. Rico da graça, da capacidade, do dom, da vocação, da sabedoria, do discernimento. Esses dias eu estava com uma situação. Glória a Jesus. Estava com a loja lá, precisava de vender a loja, porque minha filha vai embora para a Itália e eu falei: não dá para cuidar de igreja com loja, um montão de coisa. Você bem podia colocar alguém. Eu falei: se eu quero vender a loja. Aí fui orar. Fui orar porque eu creio na resposta de Deus. Eu creio que Deus responde toda oração que você fizer com fé. Deus responde. Qualquer oração que você fizer com fé, eu duvido das minhas dúvidas se Deus não responde. Você pode falar assim comigo: eu duvido das minhas dúvidas?